Shalom, shalom, shalom. Glórias a Deus pela sua misericórdia que se renova a cada manhã e se estende também no anoitecer, se estende por todas as nossas vidas. Enquanto vivermos, estaremos sendo alcançados por essa misericórdia do Senhor. É a razão de nós estarmos aqui. Bem, queridos, nós estamos convictos de que com a revisão dos capítulos 1 até o capítulo 25, nós já estamos conhecendo mais ao Senhor, não é? Que o propósito é esse, a gente está estudando a palavra para conhecer mais a Deus. Eu já disse a vocês que alguém, para conhecer outro alguém, tem que ser conversando. Você aprende logo, sabe logo quem é a pessoa quando você conversa com ela. E nós fazemos sempre isso. Queremos conhecer alguém, a gente começa a conversar. E depois que conversa, a gente já sai tendo um conceito da pessoa, sabendo quem é a pessoa, simplesmente por causa do bate-papo, por causa da conversa, do diálogo. Então, da mesma maneira, é o nosso Deus. A gente conhece o nosso Deus através da nossa comunicação pela oração, e nós também conhecemos pela palavra, estudo da palavra. E precisamos nos aprofundar nesse estudo para poder nós não estarmos tendo um conhecimento vão, um conhecimento estranho, porque se não tivermos amando mesmo, desejando mesmo conhecer o Senhor e lermos a palavra de qualquer jeito, nós teremos muitos problemas. Quando você senta com a pessoa para conhecê-la, conversar, você fica ali cuidadosa para saber a interpretação, saber o que ela está falando. E se é um bom diálogo, se é para conhecer, nós sabemos que marido e mulher muitas vezes têm problemas por isso, porque eles estão conversando e não procuram ver direito o que foi pronunciado, qual foi o sentido daquela palavra. Principalmente marido e mulher, em qualquer relacionamento. Aí nós deixamos passar batido, coisas que nós não entendemos, e quando é no final de tudo, tem as confusões. Quantas vezes o marido diz uma frase, conversando, e no diálogo a mulher deixa passar, não está entendendo, mas deixa passar. Aí, resultado, depois ela entendeu de outra maneira, e quando pensa que não, explode um problema no relacionamento simplesmente porque a conversa que é feita de ambas as pessoas, de uma para a outra, é para conhecimento, é para a gente conhecer o outro e cada vez amar, cada vez querer estar perto daquela pessoa. Quanto mais se conhece a pessoa, mais se ama a pessoa. Até mesmo encontrando algumas deficiência, algumas fragilidades, mas a gente vai aprender a lidar com aquelas fragilidades e só vai se detectar as fragilidades, as qualidades e as falhas da pessoa, os erros, na conversa. E aí o que vai resultar? Que você vai detectar fraquezas e vai aprender a lidar com as fraquezas daquela pessoa e vai ver também as qualidades e amar mais a pessoa. É assim que acontece na vida de marido, mulher, dos casais, dos amigos, das pessoas que nós nos relacionamos. Então não é muito bom a gente conhecer as pessoas, conversar, e quando acontece não se colocar em dias aquilo que não entendeu. Quantos casamentos foram desfeitos porque no diálogo da mulher e o marido ficam assuntos com interrogações, questionamentos que não são feitos para saber, você quer dizer mesmo o que com isso? Quando você está conversando, quero deixar para você isso muito sério, hein? Porque casamento simboliza Jesus Cristo e a noiva, não é uma coisa qualquer casamento. Então você tem que fazer isso. Você está conversando com seu cônjuge, não entendeu bem o que ele falou, aí você vai fazer o quê? Meu amor, você quer explicar o que você queria dizer com isso? Por favor, não estou entendendo. Às vezes uma frase que a pessoa toma por mal, como ofensa, e não é aquilo. Aí quando a pessoa vem, interroga, me explica isso, por favor, amor. Aí ele vai explicar uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente estava imaginando.
E aí se faz um bom diálogo e um bom conhecimento um do outro. Aí fica se conhecendo, porque não deixou passar batido. Estavam ali juntos, dialogando com o propósito de conhecer um ao outro, se aproximar mais um do outro e amar mais um ao outro. Então, assim é com o nosso Deus. Você vai ler a Bíblia, encontrou alguma parte que não foi muito entendido, você vai procurar quem? O teólogo dos teólogos, que é o Espírito Santo. Porque você quer conhecer a Deus. A palavra nos mostra que é necessário. O Senhor nos diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É Oséias 3,6, que nos mostra que há uma necessidade da gente conhecer o Senhor. Então, o que eu quero com essa repetição, com esses momentos que nós estamos aqui, 5 horas da manhã, um horário sacrificial, aí meio-dia no Face, às 18 horas novamente. Por que isso? Porque nós estamos num período que temos que saber o tempo que estamos vivendo, não é? Esse período que nós estamos é o período onde Jesus Cristo está já mostrando que não vai demorar a sua vinda. E se nós conhecemos mais o Senhor, mais seguros nós estamos de como nos encontrar com seu Filho naquele grande dia que ele está vindo aí. Não é bom a gente fazer isso, conhecer mais a Deus? Tanto é bom que o profeta deixou escrito que é para conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que nós estamos fazendo? Estamos estudando o livro de Gênesis. Está parecendo que é uma coisa enfadonha, né? Porque faz tempo que a gente fala do livro de Gênesis, mas a gente já entendeu tudo. Não tem coisas ainda para entender? Então, se nós queremos manter um bom diálogo com Deus, conversar com Ele, porque a sua palavra é Ele falando para a gente, então vamos ficar atentos a cada coisa que a gente não entendeu. Porque é assim que se faz um bom diálogo e um bom relacionamento. É quando tiver alguma coisa que não estiver bem, que não estiver bem entendido, a gente perguntar o que é mesmo que você tem para falar com essa frase que você está dizendo. Qual é o mesmo sentido que você falou? E assim se faz casamentos até a volta do Senhor Jesus. Quando se fala e o outro pergunta o que não entendeu, o diálogo para ser perfeito, para ser com objetivo, que é conhecer um ao outro, tem que ser assim. Aquela frase que seu marido disse tão alegre, pensando que está abafando, você entendeu de outra maneira, aí você tem que dizer, meu filho, eu não estou entendendo, você queria dizer mesmo o que com isso? E vice-versa, o marido também, a mulher está dizendo uma coisa tão feliz, pensando que está abafando, o marido está entendendo tudo diferente, aí ele tem que perguntar, minha filha, o que você quer dizer com isso? Aí ela vai explicar. Assim se faz um bom relacionamento, assim se conhece um ao outro. E com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente, queridos. Eu leio Gênesis, que é o livro assim, considerado o livro que tem mais coisas difíceis para a gente entender. Então eu perguntar, Senhor, o que o Senhor está querendo dizer mesmo com isso, Senhor? E o seu Espírito que está aqui em nós, ele veio para nos ensinar. O Espírito Santo veio para nos ensinar. Deus não nos deixou incapacitados de entender a sua palavra. Porque o Espírito Santo, ele é que nos ensina. Então, você vai perguntar, Senhor, eu não estou entendendo isso. Ô Espírito Santo, me explica aí essa parte aqui, que eu preciso saber. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar para você diretamente. Mas se você estiver ansiosa, porque geralmente nós estamos assim e termina não entendendo, o Espírito Santo vai usar alguém que conseguiu captar com mais facilidade, mais rápido, e essa pessoa vai ser usada por ele para trazer o esclarecimento daquilo que você não estava entendendo, do que Deus está falando em determinado versículo. É por isso que nós sabemos que tem os teólogos, eles captaram algumas coisas mais rápido do que eu. Então eu peço ao Espírito Santo, me esclareça isso. Eu não estou entendendo isso, não vai afetar a minha fé, mas eu quero ser sábia, eu quero saber de tudo que o Senhor fala e conhecer mais o Senhor. Aí ele faz o que é necessário. O Espírito Santo já veio para isso. Ele, pronto, meu Espírito está aí.
Aí, Espírito Santo, o que é mesmo que o Papai do Céu quer falar com isso aqui? Aí ele diz, claro, ele veio para ensinar, mas se eu não conseguir captar, se eu tiver dificuldade, tem gente que tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, né? De ouvir o Espírito Santo falando. Fica duvidando, é eu mesmo, é ele mesmo, sou eu que estou ouvindo, sou eu que estou falando, inventando. Se você tiver essa dificuldade, aí você, com certeza, vai ter a orientação do Espírito de Deus para pregar o seu profeta, aquele que Deus colocou sobre a sua vida. Não precisa ir para muito longe, exceto se o seu profeta fizer uma outra indicação. Aí o seu profeta, esse homem de Deus, essa mulher de Deus que Deus colocou sobre a sua vida, vai ser usada pelo Espírito Santo, ou usado pelo Espírito Santo, para te esclarecer essa parte da Bíblia que você não entendeu. Porque Deus não complicou nada, nós é que ficamos com dificuldades de entender o que Ele está dizendo. É normal, é natural do ser humano, mas tem os recursos. Primeiro de todos é o Espírito Santo. E se ele não quiser, se você não conseguir ele falando diretamente, ele vai usar seus profetas. Aí de repente, talvez você nem precise chegar ao seu apóstolo, à sua apóstola e perguntar. Eles estão na frente do povo todos os dias, quase todos os dias da semana, e de repente aquela resposta, aquele assunto que estava difícil para você, que você procurou do Espírito Santo, não conseguiu assimilar, não porque ele não estivesse disponível, mas porque você não estava maleável para aprender com ele direto, aí ele vai te responder justamente ali no púlpito, ali naquele discipulado, ali naquela célula para você. É por isso que o Papai do Céu deixou escrito em Hebreus 10, 25, para nós não estarmos nos afastando dos cultos, não se apartar da congregação. A semana inteira que haja culto, a semana inteira eu preciso ir, porque eu preciso conhecer a Deus. Cada vez que o servo do Senhor, o profeta do Senhor traz uma palavra, é conhecimento de Deus para mim, é Deus falando comigo. Então, creio que já está entendido por que nós estamos nesse contínuo encontro diário, 3 vezes ao dia. É o café da manhã, palavra de Deus, esse é o alimento espiritual. É ao meio-dia e é à noite. Está assim menos radical. Você come 3 vezes, não é? Para a alimentação do seu físico, não é? Então você está se alimentando 3 vezes para alimentação, para o sustento do seu espírito. E aí vamos estar assim maleáveis para o Senhor. Nós deixamos, antes de fazer a revisão, deixamos no capítulo 26 de Gênesis. Dei uma paradinha, revisei com vocês e agora vamos ver o que está acontecendo com Isaac. Aqui a essa altura nós sabemos que o Abraão já foi viver com o Papai do Céu, saiu da terra aos 147 anos, aos 175 anos. 147 anos foi quando ele recebeu o seu filho Isaac. Mas aos 175 anos, ele foi morar com o Papai do Céu. Mas já deixou seu filho, tudo arrumadinho na vidinha do filho. E agora esse filho, Isaac, o filho da promessa, que não se conta aos outros, não está se falando dos outros, porque o importante aqui para nós é vermos o filho da promessa, que é Isaac, foi parar na terra dos filisteus. E você sabe que filisteus, lá adiante nós vamos ver que é um dos inimigos terríveis de Israel. E eu quero dizer que ele foi parar justamente nesse lugar, com certeza Deus tinha um propósito. Ele interferiu, ele não deixou Isaac descer para o Egito, que era o normal ir para o Egito, porque era o lugar mais próspero da época. Era o Egito. A prosperidade era grande. Então, toda pessoa, toda terra onde tivesse fome, as pessoas iam para o Egito. Porque lá onde tinha fartura. Aí, Papai do Céu chegou logo rapidinho para Isaac e disse, olha, tu não vai descer para o Egito. O papai já tinha feito isso, né? O Abraão já tinha feito isso. Mas com Isaac, ele veio logo e interferiu. Isaac, você não vai, você vai para Gerar. Lá estão os filisteus. Mas até aí não estava aquela terrível guerra ainda, não é? Depois é que nós vamos ver o que os filisteus aprontam com Israel. Mas até aqui tudo estava bem, não é? Mas quem foi que gerou os inimigos de Israel?
o próprio Noé, o próprio... Porque Noé, né, quando ele deixou o Nimrod como bisneto, que trouxe a falsa religião, a Babilônia, que é a mãe de todas as religiões, ali ele danificou toda a programação que os filhos de Deus tinham de bênção, né? Porque entrou idolatria. Depois veio Abraão, tirado dessa idolatria que foi colocada na terra pelo Nimrod, o bisneto de Noé. E daí vai gerando os inimigos, né? Cada situação foi gerando inimigos. Como você viu o caso do sobrinho do Abraão, que gerou os moabitas e amonitas, inimigos de Israel. Então, durante a trajetória deles, eles foram com suas falhas, já preparando a cama para eles dormirem. Cada falha daquela foi inimigos que foram para o futuro dar problemas para Israel. Mas o que está em pauta é que o amor incondicional de Deus fez com que eles vencessem esses inimigos. Cada vez que eles se mantinham na obediência, eles venciam os inimigos. E aqui, porque Deus sabe o que fazer, colocou Isaac justamente no lugar onde havia esses futuros inimigos de Israel, que são os filisteus. Então, durante esse tempo, mostra que aconteceu durante esse tempo em que a família da aliança esteve em Gerar. O que houve foi um paralelo aqui, que nós vemos, da mesma maneira como Abraão foi para esse mesmo lugar, para Gerar, também o seu filho foi. Então era um aprendizado que eles estavam tendo naquele período ali, porque Deus não faz nada sem propósito. Se permitiu a fome, se permitiu que eles tivessem que passar por esses lugares, passar pelo Egito, passar por Gerar, é porque era necessário, era aprendizado a vida deles. Que Deus pegasse maldições e transforma em bênção. Eles produziram inimigos e Deus transformou em bênção, porque cada luta dessa, cada batalha dessa que eles vêm enfrentando, era aprendizado para chegar à maturidade necessária e nós estarmos hoje aqui, graças a Deus, com o Senhor Jesus Cristo, já para voltar. Isso é que é lindo demais. Todo esse processo foi para Jesus chegar, nascer de uma nação santa. Tudo que você já tem aprendido, que nós temos aprendido até aqui, ainda temos mais que aprender, que tudo está se voltando para Cristo, tudo apontava para Cristo, para aquela promessa de Gênesis 3,15. E aí, hoje, nós já estamos aqui, usufruindo dos benefícios de sermos, como foi dito a Abraão, de nele ser abençoada todas as famílias da terra, e isso se conclui, se chega ao auge com o Senhor Jesus. Estamos nós aqui felizes, abençoados, porque somos de Jesus, porque recebemos a Jesus e podemos dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor e já aguardando a volta dele, que os sinais estão mostrando que não demora muito. Então, louvado seja o Senhor por tudo que estamos aprendendo, porque estamos conhecendo mais ao nosso Deus. Nós vemos que Isaac parte para Gerar. Vocês conferindo aí o capítulo 26, é do versículo 1 até o versículo 6, vocês vão anotando e vão fazendo as leituras depois, meditem, leiam o capítulo todo e qualquer dúvida, continue pedindo ao Espírito Santo para te orientar, que ele é o teólogo dos teólogos. Não falte aos cultos, que os profetas estão disponíveis para trazer as respostas que você precisa. Seus profetas, é claro, né? Tenha cuidado. É um tempo de profetisas e profetas, Atos 2,17, mas você tem que estar diante dos profetas e as profetisas que o Senhor te entregou, que estão cuidando da sua alma, do seu espírito, que tem responsabilidade com você, que vela por você, que também é um período perigoso, porque já sabemos, o diabo se aproveita de tudo. O Senhor falou que nesses últimos dias, profetas e profetisas, filhos e filhas profetizarão. Aí o inimigo aproveita de tudo e começa a se encaixar como profeta, começa a surgir os profetas da parte dele, e é perigoso. Por isso mesmo que o Senhor está nos levando a ter o maior tempo de meditação da palavra, porque quando você tem esse tempo de meditação, nenhum profeta falso vai estar lhe enganando. Aí nós vemos também a mentira de Isaac sobre Rebeca, Gênesis 26, esse mesmo capítulo 26, de 7 a 16. Aí vocês veem a mentira se repetindo na vida do filhinho da promessa.
o papai fez isso, o filhinho também fez. Mas eu já disse a vocês que tem os tipos de mentira que você fica horrorizada. Como é? Tá vendo? Deus não disse que não é para mentir. Você vai ver a mentira das mulheres, das parteiras hebreias, das parteiras do Egito com as mulheres hebreias, e que Deus abençoou as parteiras porque elas estavam preservando vida dos seus filhos, preservando a vida daqueles que eram do povo de Deus. Então elas foram abençoadas. E foi uma mentira, não foi? Elas diziam que as mulheres hebreias tinham um parto bem rápido e por isso não dava tempo para matar as crianças. E, no entanto, não era isso. Aí você vê também essa mentira de Isaac, que ele tinha medo. Eles se casaram com mulheres bonitas, tanto seu pai, a Sara é famosa na beleza, com 70, na idade de 90 anos, né, ainda bela, ainda Deus deu o direito dela ter filho, com certeza a beleza influenciou bastante. Deus conservou a beleza dela para ela, numa idade dessa, um milagre acontecer. Porque senão não ia ter nenhum milagre, né? Deus é lindo, ele faz tudo completo. E nós vemos também que o Isaac não ficou atrás, casou com uma mulher também muito bonita. Não é que eles fossem feios, não, é porque a mulher era bonita demais. Tanto Abraão como o Isaac casaram com mulheres lindíssimas. E aí eles tinham já aquele medo, sabia onde eles estavam vivendo, o tipo da cultura daquele povo. Chegava uma mulher bonita, já sabia, o governador, a autoridade máxima tinha direito àquela mulher, queria logo pegar. Mas Deus não deixou nem que a Sara, logo pense nisso, hein? Deus não quer saber de quebra de aliança nem quando seja um caso justo. Mesmo sendo justo, Abraão querer se defender, preservar a vida dele, Deus não levou em conta a mentira, mas não deixou que acontecesse que aquela autoridade que queria possuir a sua mulher tivesse ela em suas mãos. Deus evitou tanto no caso da Sara como no caso da Rebeca. A Sara seria essa matriarca, seria essa mulher, esposa do homem da fé. Deus não iria permitir de jeito nenhum que houvesse um adultério, mesmo sendo caso, que era um caso forçado, ela não estava indo por gosto, mas de qualquer maneira, nem assim, para dizer assim, não foi porque eu quis. Não, Deus não deixou tocar. Deus não deixou. Deus não deixou tocar em Rebeca também. Então, louvado seja o Senhor, que Ele sempre vela para que não haja quebra de aliança na vida dos seus filhos, para que mantenha-se a sua palavra como exemplo, para que seja exemplo. Sabemos que houve a parte da fraqueza de Abraão. Ele cometeu o adultério dele, mas foi uma fraqueza dele que Deus também não perdoou. Não é que Deus não achou legal, mas perdoou, prosseguiu com ele, porque Deus tem um propósito. É nos levar até o foco. Nós caímos, Ele nos levanta, caímos, Ele levanta, e no final Ele vai fazer aquilo que Ele quer fazer para nossas vidas. Então foi isso que aconteceu. E está acontecendo na minha vida e na sua também. Quantas fraquezas, né? Mas o Senhor nos sustentando, nos levantando, porque Ele tem um propósito. Você dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Em Ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Jesus, que veio de onde? Dessa descendência maravilhosa até chegar a mulher que foi escolhida por ser uma mulher separada, num tempo de corrupção, 400 anos sem profecia, e o Senhor encontrou uma virgem que deu o seu ventre, emprestou o seu ventre para Jesus nascer. É tudo muito lindo, a gente se empolga, daqui a pouco o tempo já terminou. Só faltam 5 minutos e a gente aqui empolgado nos primeiros versículos do assunto do capítulo de Gênesis 26. Aí nós já vimos que houve as mentiras de Isaac com Rebeca. Foi em Gênesis capítulo 26, versículos de 7 a 16. Aí nós vemos Isaac acampado no vale de Gerar. É Gênesis 26, de 17 a 25. Por que Isaac está acampado no vale de Gerar? Porque houve problema com Abimeleque. Aqueles pactos que eles fizeram. Daqui a pouco já não aceitava mais. Você vai lendo aí, você vai entendendo tudo, o tempo não dá mais. Mas houve uma necessidade de Isaac ir para Vale de Gerar, porque Abimeleque fez ele sair.
o pacto que ele tenha feito com Abraão já morreu, ele não considerou o negócio de pacto para prevalecer com o filho de Abraão, e começa a confusão dele lá, e termina Abraão de parar no vale, que era um lugar menos fértil, menos... a prosperidade nesse lugar não era igual como ele estava, na parte que ele estava de Gerar. Foi para o vale, lá não era assim. É aí onde a gente vê a misericórdia do Senhor. Não era assim, não tinha condição de ter aquela prosperidade, porque era a parte mais inferior, para a plantação, para tudo. No entanto, Deus provou a sua fidelidade, mesmo nessa crise toda, nessa situação com Abimeleque não sendo fiel ao pacto. Mesmo assim, o Senhor prosperou Isaac. E aí o que acontece? Abimeleque, no final, vê que Isaac prosperou, mesmo com toda a perversidade dele, tirando Isaac da parte melhor. Ele prosperou a si mesmo, e aí ele volta para Isaac, para renovar a aliança com Isaac. E nós vamos ficar por aqui, vocês vão lendo mais o capítulo, tem muita coisa para vocês verem, ouvirem e conhecer mais a Deus. Ver como o Senhor é fiel em todo o tempo. A sua graça, como já disse a você, não começou quando Jesus chegou aqui na terra. Desde a promessa, lá em Gênesis 3,15, o Senhor já está manifestando a sua graça para todos nós. Então, nós louvamos ao Senhor, porque mais uma vez nós tomamos mais conhecimento, nos firmamos mais nesse amor incondicional do nosso Deus. Não vamos estar de maneira nenhuma assustados, desesperados em qualquer situação, porque o amor dele tem sido provado de Gênesis a Apocalipse. Então, que situação você está vivendo hoje? Está fácil? Não. Mas o amor de Deus é incondicional. Não importa, já sabemos que a gente tem que se humilhar, isso é verdade. Eu já mostrei para vocês que os passos que temos que dar nesses dias tão diferentes, não é? Estão uns dias diferentes, mas aí nossos passos são esses. A gente tem que se humilhar, orar, buscar a face de Deus e se arrepender dos maus caminhos. Quando você e eu temos que fazer isso, é mais uma demonstração desse amor incondicional. Porque nós não éramos para ter nem essa chance. Nós não tínhamos direito nem a essa chance se não fosse o amor de Deus, a graça dele sobre nós. Mas por causa disso, dessa graça, desse amor, nós estamos tendo a chance de poder se humilhar, buscar a face dele, se humilhar, orar, buscar a face dele e nos arrepender dos nossos maus caminhos. E só me resta dizer para vocês que estão conosco, a Lucena, a Célia Janaína, Célia Dantas, pastora Jusce, Lorena Lopes, RF, é meio estranho, mas eu sei que é alguém importante para Deus. E Elianete, a vocês todas, um beijo no coração. Amo vocês.